Há momentos em que você sente um arrepio na alma, não de medo, mas de presença. Uma fotografia cai sozinha, uma lembrança insiste em voltar no silêncio da noite, uma música toca e traz o perfume de alguém que já partiu. Seria isso apenas coincidência? Ou será que os mortos realmente nos observam? Essa é uma pergunta que não se cala no coração de quem amou profundamente e perdeu. E talvez, no fundo, você esteja procurando mais do que uma resposta teológica. Esteja buscando consolo, conexão ou uma última chance de sentir que aquele amor não foi enterrado com o corpo, mas continua vivo em outra dimensão. Billy Graham, com sua fé firme como rocha e palavras cheias de unção, dizia que a eternidade não começa quando morremos. Ela começa quando nascemos. E dentro dessa perspectiva, a morte deixa de ser um adeus definitivo para se tornar um até logo com significado eterno. A Bíblia fala sobre uma grande nuvem de testemunhas que nos envolve, que nos observa, que intercede em silêncio diante do trono de Deus. Mas o que isso realmente quer dizer? Estariam nossos entes queridos nos vendo? Sentindo nosso choro, nossas escolhas, nossos desvios e retornos? Imagine por um instante que a vida não é um palco vazio, mas um coliseu espiritual, que há olhos invisíveis nos assistindo. Não com julgamento, mas com amor. Que há pais, filhos, irmãos, amigos, torcendo por nós em silêncio, enquanto corremos a corrida da fé. Essa imagem não é invenção humana. Ela está nas Escrituras, e Billy Graham fez dela uma de suas mais belas metáforas. Não estamos sozinhos. Estamos sendo assistidos por aqueles que já venceram a batalha e agora torcem para que também cheguemos à linha final. Mas há um perigo aqui, um abismo entre consolo e ilusão, entre fé verdadeira e espiritismo disfarçado de esperança. E é nesse ponto que a sabedoria bíblica nos alerta. Os mortos dormem, mas há algo do céu que ainda se move por nós. Porque mesmo quando os olhos se fecham para este mundo, os laços espirituais permanecem diante de Deus. E entender isso pode mudar completamente a forma como você lida com a saudade, o luto e a vida. Você chegou até aqui não por acaso, mas porque há uma pergunta ardendo no seu coração. E talvez hoje seja o dia em que essa dúvida silenciosa receba a luz. Prepare-se. O que vamos revelar não é teoria. É verdade espiritual embasada na palavra. E quando você compreender o que a Bíblia realmente diz, através dos olhos e da fé de Billy Graham, sua perspectiva sobre a morte, a vida e a eternidade jamais será a mesma. Há um mistério que atravessa séculos e culturas. O que acontece quando morremos? E mais do que isso, aqueles que se foram podem nos ver? Estão conscientes de nossas vidas? Essas perguntas, por trás de sua aparência filosófica, carregam uma angústia profundamente humana. Porque não buscamos apenas entender o que há do outro lado. Buscamos consolo. Queremos acreditar que nossos pais, filhos, avós, cônjuges e amigos que partiram ainda nos veem, nos sentem, nos acompanham. Que de alguma forma sua presença ainda nos envolve, mesmo que não possamos vê-la com os olhos da carne. Billy Graham sempre deixou claro, a morte não é o fim, mas uma transição. E para quem crê, essa transição nos leva diretamente à presença de Deus. No entanto, ele também advertia que precisamos distinguir entre fé e fantasia. A Bíblia não nos convida a conversar com os mortos, nem a depender deles, mas sim a compreender que a vida espiritual continua e que na eternidade há uma nuvem de testemunhas que observa com reverência o desenrolar da história humana. Não são fantasmas nem vozes do além, são heróis da fé que nos precederam e que agora fazem parte do grande cenário celestial. O livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, nos revela essa imagem sublime. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, essa não é uma metáfora vazia, é uma afirmação espiritual poderosa. Estamos sendo observados não por curiosos, mas por aqueles que já trilharam o caminho da fé. E segundo Billy Graham, essa observação não tem o caráter humano de vigilância, mas o sentido eterno de torcida,
de intercessão silenciosa, de acompanhamento amoroso. Eles não controlam nossa vida, mas fazem parte da história da redenção que continua sendo escrita em nós. Contudo, há uma linha tênue entre consolo e engano. Muitas pessoas, em momentos de luto, caem em armadilhas espirituais buscando contato com os que partiram. Graham era enfático ao alertar sobre os perigos do espiritismo e da necromancia, que deturpam a mensagem bíblica. A Bíblia é clara: os mortos dormem até o dia do juízo, e Deus não nos autoriza a buscar respostas no mundo dos que se foram. O que existe, sim, é uma conexão espiritual superior, não baseada em diálogos, mas em memória, em legado e, acima de tudo, na esperança viva da ressurreição. Por isso é essencial compreender que o olhar dos céus não é uma câmera oculta sobre nossas falhas, mas um símbolo de propósito eterno. Cada decisão nossa repercute na eternidade. Billy Graham dizia que vivemos diante de dois públicos invisíveis: Deus, que sonda o coração, e a eternidade, que acolhe os frutos das nossas escolhas. Viver com essa consciência não é viver com medo, é viver com reverência. É transformar cada ato comum em um gesto sagrado. Cada palavra em uma semente que será colhida no tempo certo. Quando perdemos alguém que amamos, tudo em nós grita por sentido. E é nesse grito que Deus semeia verdades eternas. Se você está aqui, é porque há algo em sua alma que ainda busca. Talvez uma resposta, talvez um abraço que não veio, talvez um alívio. Este é apenas o início do caminho. Há revelações ainda mais profundas a seguir. E o que virá a partir de agora pode mudar para sempre a forma como você olha para o céu, para a morte e para a vida. Há uma diferença silenciosa, mas profunda, entre lembrar de quem partiu e tentar trazê-lo de volta. Billy Graham costumava dizer que Deus não nos dá os mortos de volta. Ele nos dá a esperança de reencontrá-los. E essa esperança é tão poderosa que pode sustentar um coração partido, mesmo quando o luto ainda está fresco e o travesseiro encharcado de saudade. O problema começa quando, no desespero, tentamos forçar o céu a falar conosco na linguagem da terra. É aí que muitos, iludidos por vozes estranhas, afastam-se da verdade e se aproximam da confusão espiritual. A dor da ausência é fértil para a mentira. É nos vales mais escuros do sofrimento que o inimigo sussurra as promessas mais sedutoras. Ele oferece atalhos emocionais, aparições, contatos, sonhos manipulados, e tudo isso parece ter gosto de consolo. Mas como alertava Billy Graham, nem todo conforto vem de Deus. O verdadeiro consolo não anestesia, ele cura. Ele não prende a alma no passado, ele abre os olhos para o futuro eterno. E o futuro que a palavra nos oferece não é de fantasmas rondando os vivos, mas de um reencontro glorioso, onde cada lágrima será enxugada pelo próprio Deus. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus nos dá um vislumbre do que está além do véu. O rico, em tormento, pede que alguém volte à terra para avisar seus irmãos. E a resposta que recebe é categórica. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Em outras palavras, Deus já nos deu tudo o que precisamos para crer e seguir. Não precisamos de sinais sobrenaturais, nem de visitas do além. Precisamos de fé. Billy Graham dizia que a fé é confiar em Deus mesmo quando o céu parece em silêncio, porque, na verdade, o silêncio de Deus é um convite à maturidade espiritual. Aqueles que morreram em Cristo não estão vagando entre nós. Eles estão com o Senhor. E essa verdade, longe de nos afastar deles, nos aproxima do que eles mais desejariam, que perseverássemos na fé até o fim. A melhor homenagem que podemos prestar aos que partiram não é tentar ouvi-los, mas seguir o caminho que eles nos deixaram, o caminho da obediência, da humildade e da confiança no plano eterno de Deus. Porque, como dizia Billy, a eternidade não é um eco do passado. É um chamado para o futuro que Deus preparou para os que o amam. O céu é mais real do que qualquer dor que sentimos. E quando compreendemos isso, nosso coração muda. Não porque deixamos de sentir saudade, mas porque aprendemos a sentir com esperança. A saudade não some, ela se transforma.
De lágrima sem sentido, ela se torna oração. De lembrança que fere, se torna memória que guia. E cada vez que olhamos para o céu com fé, damos um passo a mais rumo à eternidade, onde todo amor verdadeiro encontrará sua continuação. Estamos caminhando juntos por essa estrada de revelações. E se até aqui algo em você foi tocado, prepare-se. Há mais luz adiante. Porque entender o que a Bíblia realmente diz sobre a presença dos mortos é, na verdade, entender o quanto a vida espiritual é mais ampla, mais bela e mais cheia de propósito do que jamais imaginamos. A imagem de uma nuvem de testemunhas que nos observa não deve ser entendida como olhos físicos espiando nossos atos cotidianos, mas como a memória viva da fé que nos precedeu. Billy Graham nos ensinava que essa nuvem é formada por aqueles que já completaram sua jornada e agora fazem parte da grande história de Deus. História essa que ainda está sendo escrita em nós. Quando a Bíblia diz que estamos sendo observados, não está falando de assombração. Está falando de legado. Está falando de uma continuidade que não termina no túmulo. Quando você se lembra de sua avó orando, de seu pai lendo a Bíblia, ou daquele amigo que enfrentou o câncer com fé inabalável, você está sendo observado sim, mas não pelos olhos da carne. Está sendo envolvido pelo testemunho deles, pela fé que carregaram, pelos frutos que deixaram. E é isso que move o coração de Deus. Gerações que se influenciam espiritualmente umas às outras, como correntes de luz que atravessam o tempo. A morte para o cristão não é uma linha de chegada, é uma ponte. E do outro lado dessa ponte, há olhos que nos conhecem e corações que torcem por nós. Mas cuidado com as falsas esperanças. O inimigo sabe exatamente como usar a saudade para distorcer a verdade. Ele pode até oferecer sinais convincentes, sussurros no escuro, sonhos que parecem visitas. Mas tudo o que contradiz a palavra de Deus é engano. E engano com aparência de conforto é ainda mais perigoso. Billy Graham repetia sem cessar: a Bíblia é suficiente. Se você precisa de mais do que ela revela, talvez o que você esteja buscando não seja a verdade, mas uma emoção. E emoções não podem ser bússola. Só a verdade pode nos guiar com segurança. Se Deus quisesse que os mortos nos falassem, teria nos instruído a procurá-los. Mas ele fez o contrário. Ele nos proibiu de tentar acessar esse tipo de comunicação. E não porque é cruel ou quer nos privar de consolo, mas porque sabe que o único consolo verdadeiro vem dele. Toda tentativa de ouvir os mortos, de invocar sua presença, ou de interpretar sinais como se fossem recados, abre portas espirituais perigosas que colocam nossa alma em risco. E, no fundo, revela mais incredulidade do que amor. A fé que agrada a Deus é a que confia no invisível, não a que exige provas. E confiar que aqueles que morreram em Cristo estão em paz, mesmo sem vê-los, é uma das formas mais puras de fé. É como um filho que acredita que o pai o ama, mesmo à distância. Billy dizia que a fé adulta é aquela que aprende a viver com a ausência sem perder a presença, porque a presença de quem amamos pode ser sentida de outras formas, no impacto que deixaram, nas sementes que plantaram, no caminho que pavimentaram. É tempo de elevar sua perspectiva, de tirar os olhos do túmulo e colocá-los no trono, porque quem vive olhando para a ausência se esquece da promessa. E a promessa é clara. Em Cristo, a morte não tem a última palavra. Não se trata de saber se os mortos nos observam. Trata-se de reconhecer que há um Deus que nos observa, que nos ama e que já escreveu o reencontro que nosso coração tanto deseja. Agora imagine uma cena, você caminhando sozinho por uma estrada, com o coração pesado de lembranças, sentindo-se vigiado por uma ausência que não cessa. De repente, ao levantar os olhos, você percebe que não está só, que há alguém maior, mais presente, mais fiel que todos os rostos que um dia partiram. Billy Graham dizia que o Espírito Santo é a presença viva de Deus em nós, e que é Ele quem carrega, consola e interpreta até os silêncios da nossa dor. A grande questão nunca foi se os mortos nos veem, mas se estamos enxergando a eternidade da forma correta.
Há pessoas tão presas ao passado que se tornam incapazes de viver o presente. Vivem em função daquilo que perderam e não daquilo que Deus ainda quer realizar. A saudade pode ser santa, mas também pode ser uma prisão. E quando ela paralisa a fé, precisa ser confrontada com a verdade de que a vida continua, não como antes, mas de uma forma que aponta para um reencontro ainda mais glorioso. A fé cristã não nega a dor, mas recusa a desesperança. Ela não minimiza a perda, mas oferece um horizonte onde toda separação será desfeita. E isso muda tudo. Muda a forma como oramos, como choramos, como lembramos. Muda até a forma como vivemos. Porque quem vive com a certeza da eternidade não se apega ao que é passageiro. Vive com propósito, com leveza, com foco. Billy Graham pregava que toda lágrima que cai na terra é vista pelo céu, e que nenhuma dor é desperdiçada quando é oferecida como sacrifício de confiança. E talvez você esteja aqui porque, mesmo sem perceber, seu coração estava pedindo por esse alívio, por uma resposta que não viesse dos homens, mas de Deus. E agora, algo dentro de você começa a se aquietar. Não porque a dor sumiu, mas porque você começou a enxergar com outros olhos. E é esse olhar que transforma. É ele que dá sentido à ausência e força à caminhada. Porque, como dizia Billy, o céu não é apenas um lugar, é uma presença. E essa presença já pode ser sentida agora, neste exato momento, se você abrir o coração. Não há ausência que o Espírito Santo não possa preencher, e não há saudade que ele não possa transformar em esperança. Você não precisa mais buscar respostas em sonhos, sinais ou suposições. A resposta já foi dada, na cruz. Ali, Jesus não apenas venceu a morte, ele a redirecionou, transformou o túmulo em passagem e a perda em promessa. E é por isso que, mesmo em meio ao luto, ainda podemos caminhar com os olhos voltados para o alto, sabendo que não estamos sozinhos. A jornada está apenas na metade, mas o que já foi revelado aqui tem poder para mudar sua maneira de sentir, pensar e viver. Se você deseja seguir mais fundo nessa verdade, permaneça comigo. O que virá nos próximos blocos pode libertar seu coração de uma vez por todas. Há perguntas que não são feitas com palavras, mas com lágrimas. Será que minha mãe me vê? Será que meu filho sabe o quanto ainda penso nele? São clamores silenciosos, escondidos nos bastidores da fé. Billy Graham compreendia esse tipo de dor, aquela que não busca respostas intelectuais, mas sinais de que o amor não morreu com o corpo. E a resposta que ele oferecia sempre apontava para uma esperança, que não se baseia na presença visível, mas na promessa invisível da vida eterna. Quando perdemos alguém que amamos, nosso coração tenta construir pontes com o passado. Buscamos objetos, cheiros, vozes, até mesmo coincidências que parecem dizer: ele ainda está aqui. Mas a fé não nos ensina a construir pontes para trás. Ela nos ensina a construir para cima. Billy dizia que o céu não é um lugar apenas de reencontro, mas de cumprimento. E que toda espera aqui, por mais dolorosa que seja, será recompensada em glória quando estivermos com Cristo e com todos os que dormem nele. A Bíblia fala que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para ele. Isso muda completamente o cenário. Isso quer dizer que a vida de quem partiu não terminou, ela apenas mudou de plano. E quando compreendemos isso, algo se move dentro de nós. Deixamos de procurar rostos na escuridão e passamos a buscar o rosto de Deus na luz. Não se trata de negar a saudade, trata-se de redirecioná-la, de transformá-la em combustível para uma vida com sentido, uma vida com olhos no alto. Muitas pessoas tentam resolver o luto com lógica, outras com espiritualismo. Mas o único antídoto verdadeiro para a dor da morte é a fé na ressurreição. Billy Graham lembrava, com ternura e firmeza, que o túmulo não é a morada final. É uma estação de passagem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que Deus trará de volta com Jesus os que nele dormiram. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Essa é a certeza que sustenta, que cura
que transforma. E talvez você esteja se perguntando, mas e os sinais que já vi? Os sonhos, as sensações, as coincidências? Billy não negava que Deus pode usar experiências subjetivas para consolar. Mas ele alertava que a Bíblia deve ser sempre a régua da verdade. Se algo conforta, mas contradiz a palavra, então não é consolo, é distração. O verdadeiro Espírito de Deus não nos conecta aos mortos. Ele nos conecta ao propósito de Deus para os vivos. E esse propósito é nos preparar para o reencontro, não nos aprisionar no vazio. Estamos avançando. E a cada passo a escuridão da dúvida vai sendo substituída pela luz da verdade. Aquilo que parecia um abismo começa a revelar um caminho. E você já pode sentir, lá no fundo, que essa jornada não é apenas sobre entender a morte. É sobre compreender a vida como Deus a vê. O mundo moderno romantizou a ideia de sinais do além. Filmes, músicas, séries, tudo parece alimentar a crença de que os mortos ficam à nossa volta, observando, protegendo, guiando. E embora isso soe reconfortante, Billy Graham nos ensina a olhar mais fundo. Ele dizia que qualquer consolo que não vem da cruz é um consolo incompleto. Porque apenas em Cristo a morte foi vencida de forma definitiva. E apenas na palavra encontramos o retrato fiel da eternidade. Deus é um Deus de ordem. E ele estabeleceu limites claros entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. No Antigo Testamento, buscar os mortos era considerado uma grave ofensa espiritual. Não porque Deus quisesse nos afastar dos que amamos, mas porque ele sabia que o único caminho seguro é aquele guiado por sua voz. Billy repetia: o diabo é um ótimo imitador. Ele pode reproduzir emoções, aparências e até vozes, mas ele nunca poderá imitar a paz que vem de Deus. A pergunta que surge é: se os mortos não nos observam, então por que às vezes sentimos sua presença? A resposta está na alma. O amor verdadeiro deixa impressões profundas, memórias que respiram, que choram, que oram. Mas sentir não é o mesmo que estar sendo observado. E confundir emoção com realidade espiritual é um erro perigoso. Deus nos deu sentimentos, sim, mas também nos deu discernimento. E esse discernimento nos protege de sermos guiados pelas sombras quando deveríamos estar caminhando na luz. Billy Graham nos ensinava a não viver à mercê dos nossos sentimentos, mas firmados nas promessas de Deus. E entre essas promessas está uma das mais lindas. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmos, capítulo 116, versículo 15. Isso significa que, para Deus, cada partida é uma chegada. Cada luto nosso é uma celebração dele, porque ele vê o que não vemos, e o que ele preparou para aqueles que o amam, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Se há algo que você pode fazer hoje por aquele que partiu, não é tentar ouvir sua voz, é honrar sua vida. É continuar aquilo que ele começou. É ser melhor, mais íntegro, mais crente, mais presente. Porque quando você cresce, você glorifica o Deus que o uniu àquela pessoa. E essa glória chega ao céu como perfume suave, não como uma tentativa de chamar os mortos, mas como um testemunho vivo de que o amor verdadeiro gera frutos eternos. E agora, com esse entendimento mais claro, sua alma começa a descansar. O peso da confusão vai dando lugar à paz. Não porque todas as respostas chegaram, mas porque a principal delas foi recebida. Você nunca esteve só, e nunca estará. O céu está mais perto do que parece. E a eternidade começa no momento em que escolhemos confiar, mesmo sem ver. A essa altura, talvez você perceba que a pergunta "os mortos nos observam?" era, na verdade, uma pergunta disfarçada. O que sua alma queria saber era: meu amor ainda tem valor? Alguém ainda me vê quando o mundo não enxerga minha dor? E a resposta, segundo Billy Graham, é uma das mais belas que a fé pode oferecer. Sim, não como você imaginava, mas de uma forma muito mais profunda. Você é visto, sim, mas não apenas pelos que partiram. Você é visto por Deus. E isso muda absolutamente tudo.
Enquanto muitos se perdem tentando manter contato com quem se foi, os verdadeiros filhos de Deus aprendem a desenvolver comunhão com aquele que nunca parte. Billy ensinava que a presença de Deus não é um substituto para os que amamos. É a origem do amor que sentíamos por eles. Foi Ele quem colocou esse afeto em nosso peito. Foi Ele quem permitiu os encontros. E é Ele quem pode eternizar aquilo que, aos olhos humanos, parece perdido. Porque tudo o que é vivido em Deus nunca se perde, apenas muda de dimensão. Não há saudade que Deus não compreenda. Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. E não chorou porque duvidava da ressurreição, mas porque entendia a dor da separação. Isso nos mostra que sentir dor não é falta de fé, é parte do caminho. Mas o que fazemos com essa dor é o que define nossa jornada. Billy Graham dizia que toda dor pode ser uma ponte ou uma prisão. Quando levamos a Deus, ela se torna ponte. Quando alimentamos sozinhos, ela se torna cela. Você não precisa mais viver esperando por um sinal do além. Já recebeu o maior de todos, o Espírito Santo. Ele não é um substituto dos que se foram, ele é o Consolador prometido. Ele não traz de volta quem partiu, mas revela que a separação não é o fim, que existe um tempo determinado para o reencontro, e que, até lá, somos chamados a viver com fé, amor e propósito. Porque, como Billy dizia, os cristãos não se despedem com um adeus, mas com um nos encontraremos novamente. O mais belo nessa jornada é entender que aqueles que morreram em Cristo não nos observam, mas o Deus deles, o nosso Deus, continua nos observando. E Ele conhece cada lágrima que escondemos, cada oração que não conseguimos fazer, cada memória que ainda aperta o peito. E é esse olhar que realmente importa, porque no fim, não é sobre sermos vistos pelos que partiram, é sobre sermos sustentados por aquele que nunca nos deixa, nem na vida, nem na morte. Estamos chegando ao final da jornada, mas não ao fim da mensagem. Porque as verdades que você recebeu até aqui são sementes que podem florescer por toda a vida. Há apenas mais um passo, e esse passo será o mais importante de todos. Prepare-se para o último bloco, onde tudo será amarrado em uma revelação que pode mudar sua eternidade. Agora que você caminhou por essa estrada de compreensão, talvez consiga enxergar o luto sob outra luz. Billy Graham dizia que a morte não encerra as histórias, apenas vira a página para um novo capítulo escrito por Deus. E quando confiamos no autor da vida, não precisamos entender cada linha para crer no final feliz. Os que partiram em Cristo estão vivos, mais vivos do que nunca, mas não entre nós, estão com Ele. E é por isso que nossa esperança não está no que sentimos, mas no que está prometido. Muitos tentam lidar com a dor buscando presença nos cemitérios, respostas nos sonhos ou sinais no cotidiano. Mas a Bíblia nos convida a outro caminho, o da esperança viva. Ela não nos promete evitar o sofrimento, mas nos garante consolo real, direção segura e reencontro eterno. Billy sempre repetia que o céu é real e está esperando. E esse céu, mais do que um destino, é a certeza de que nada do que vivemos em Deus será esquecido ou desperdiçado. Nem as lágrimas, nem os abraços, nem a saudade. A pergunta inicial, se os mortos nos observam, se dissolve diante de algo muito maior, a certeza de que estamos sendo guardados, guiados e preparados por um Deus que nos conhece pelo nome. E quando você crê nisso, não precisa mais buscar confirmações no invisível. A presença de Deus em sua vida já é a maior prova de que o amor verdadeiro continua, que o céu existe e que o tempo de separação é apenas uma pausa na eternidade. Billy Graham encerrava muitas de suas mensagens com convites à decisão. E hoje, talvez, você esteja diante de uma escolha: continuar preso ao passado tentando entender a ausência, ou confiar no Deus que está presente agora, oferecendo consolo, clareza e cura. Essa decisão não exige esforço, mas entrega. Basta abrir o coração, reconhecer que você não precisa mais andar sozinho e permitir que o Espírito Santo faça morada onde antes só havia saudade. Você não precisa negar o que sente. Apenas permita que Deus transforme o que sente.
de dor em fé, de vazio em propósito, de saudade em esperança. Porque no fim das contas, não estamos falando apenas sobre morte, estamos falando sobre vida. A vida abundante que Cristo prometeu e que começa não depois da morte, mas agora. E é essa vida que te convida a seguir em frente, com os olhos fixos na eternidade e o coração seguro na promessa de reencontro. Agora você chegou até aqui, mas ainda falta o passo final. A conclusão não será apenas um encerramento, será um altar, um momento de virada espiritual e emocional. Aguarde meu próximo comando para receber a conclusão poderosa e inesquecível que encerrará este roteiro com a força de uma verdade eterna. Às vezes buscamos respostas que no fundo são apenas disfarces para a saudade. Queremos saber se os mortos nos observam, mas o que desejamos mesmo é não sermos esquecidos. Queremos saber se eles ainda nos veem, mas o que precisamos é acreditar que nosso amor ainda tem sentido. E é aí que a verdade se revela com mais beleza do que qualquer ilusão. Não estamos sozinhos. Nunca estivemos. Há um Deus que não apenas nos observa, mas que caminha conosco, sente conosco e nos promete que nenhuma lágrima é invisível aos olhos do céu. A morte, a luz da eternidade, não é um ponto final. É uma vírgula no meio de uma história maior do que podemos compreender. Billy Graham nos ensinou que o verdadeiro consolo não vem de tentar manter contato com quem partiu, mas de cultivar intimidade com aquele que permanece. E quando confiamos nisso, o luto muda de tom. Ele não deixa de doer, mas passa a carregar um novo som. O som da esperança, o som da promessa, o som da certeza de que o reencontro virá, não como sonho, mas como realidade gloriosa em Cristo. Cada lembrança que arde é também um lembrete. O amor verdadeiro não morre, ele se eterniza no tempo de Deus. Você não precisa mais esperar um sinal, uma aparição, uma confirmação sensorial. O maior sinal já foi dado na cruz e o maior reencontro já foi garantido pela ressurreição. Quando você vive com essa consciência, até o silêncio da ausência se torna sagrado, porque você entende que o céu não é um lugar distante, é uma presença que começa aqui, agora, dentro de você. A grande pergunta nunca foi se os mortos nos veem. A verdadeira pergunta é: o que estamos fazendo com a vida que ainda temos? Que tipo de legado estamos construindo? Que tipo de fé estamos vivendo? Talvez, mais do que sentir alguém nos observando, devamos nos perguntar se estamos vivendo uma vida digna de ser lembrada. Porque a eternidade se planta com atitudes diárias, e o céu não começa depois da morte. Começa quando escolhemos viver de forma eterna agora. Se esta mensagem tocou sua alma, se algo em você despertou ou se acalmou, então compartilhe. Não porque eu pedi, mas porque há outros corações precisando ouvir isso também. Curta, comente, inscreva-se, não como um gesto comum, mas como quem decide fazer parte de uma missão, espalhar esperança, restaurar fé, reacender verdades que o mundo tem esquecido, porque no fim, a maior forma de honrar os que partiram é viver com coragem, com propósito e com os olhos voltados para o alto.